Senhor Deus, bondoso Tu és, Pai. Glorificamos a Ti, exaltamos, Senhor, por o Senhor estar conosco nessa manhã, Deus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai querido, continua, Pai querido, no nosso meio, Pai, ministrando a Tua palavra. Deus querido, Tu sabes as condições, Pai. Sou frágil, pequeno, desprezível, meu Pai, completamente. Mas eis-me aqui, Senhor. Tu és aquele quem fortalece e atua nas nossas fraquezas. Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, para que possamos, Pai querido, desfrutar da Tua palavra que será ministrada nessa manhã, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, importante a palavra do Senhor, né? Todos têm Bíblia, né? Daqui a pouco a gente vai compartilhar o texto, mas eu não sei se os irmãos têm sentido algo estranho acontecendo nos nossos dias, né? Temos visto um aumento considerável, irmãos. Deus abençoe nossos irmãos Breno, Isabela, aí, Deus abençoe, Mateuzinho. Irmãos, temos visto, não sei você, né, um aumento considerável, querido, de pessoas que têm perdido o seu senso de equilíbrio. Eu sei que você consegue enxergar isso na sociedade atual a qual vivemos. Não sei se você consegue perceber o desequilíbrio, irmãos, que estamos enfrentando, onde todos os lugares que a gente vai, se a gente vai pegar um ônibus ou um metrô, nós vemos um desequilíbrio, nós vemos pessoas atropelando pessoas, simplesmente para ter a oportunidade de assentar em um local. Nós vemos pessoas não respeitando os mais idosos, as crianças de colo, pessoas, irmãos, que não estão nem aí para o seu próximo. Vemos um aumento considerável, meus irmãos, de pessoas que perderam o senso do equilíbrio. Ninguém mais respeita ninguém, as pessoas brigam umas com as outras, não se importando que aquele ali é um semelhante dele. Meus irmãos, tem um aumento considerável, pessoas estressadas, sem paciência, pessoas que, irmãos, perderam completamente o senso do equilíbrio. As pessoas, meus irmãos, estão cada vez mais doentes na nossa sociedade. O século ao qual vivemos, irmãos, tem sido difícil entender o ser humano nesse século, porque as pessoas estão tão diferentes, mudadas, estão completamente, irmãos, vivendo como se fossem animais, irmãos, pessoas que não respeitam, pessoas que só querem o seu bem-estar e o seu interesse. Imagina também no trânsito que não é diferente. Quem aqui dirige sabe como é estar no trânsito de hoje em dia, né, irmão? Como é difícil, as pessoas não respeitam ninguém, ninguém dá preferência para ninguém. Quando o farol quebra, então, nem se fala. Cada um quer ir tomar o seu lugar direto, ir para o seu destino, mas não respeita o outro. Então, irmãos, há um colapso na nossa sociedade, nas famílias, irmãos, nos bancos, nas filas dos bancos, as pessoas que vão procurar emprego, há brigas, as pessoas matam as pessoas, outros, sem qualquer motivo, por motivos banais e efêmeros. Esse, irmãos, é o quadro da sociedade a qual nós estamos vivendo. Mas, irmãos, o mais triste ainda, que eu tenho comigo no meu coração, não sei você, creio que sim também, é quando esse desequilíbrio, quando essa falta, esse senso de equilíbrio, irmãos, vem e atravessa as portas das nossas igrejas. Isso fica mais triste ainda, irmãos, porque nós vemos claramente, você que já pôde participar de uma outra comunidade de fé, de uma outra igreja, você já viu, pode ter certeza, as pessoas brigando umas com as outras, pessoas brigando por assento na igreja, pessoas brigando por estacionamento, pessoas brigando, irmãos, por coisas banais, pessoas que não falam umas com as outras por motivos que não nem convém falar, motivos fúteis, irmãos. Pessoas que estão, irmãos, aí vivendo dentro da igreja. Mas, irmãos, falta algo que o Senhor, um dia, quando na confissão, deu e entregou, que é o Santo Espírito do Senhor, irmãos. Nós vemos isso nas igrejas. Imagine você, irmãos, os controles, as pessoas estão descontroladas, não existe mais controle, as pessoas falam aquilo que pensam já, e ali ficam bravas umas com as outras. Imagine a liderança no altar, então. Nosso irmão acabou de pregar recentemente sobre as pessoas estarem proferindo palavras torpes da sua boca, né? Mesmo no altar, né, irmãos? Irmãos que congregam, pessoas falando palavras chulas de baixo escalão, e principalmente na liderança. Isso tem sido comum, irmãos, no nosso meio. Isso é triste, é muito triste. Mas, irmãos,
Nós hoje estamos aqui porque algo o Senhor quer nos mostrar, algo que o Senhor quer que venhamos nos confrontar através da sua mensagem, através da Bíblia que está aqui e você tem na sua mão. E o Senhor falará poderosamente através do seu Santo Espírito aqui nessa manhã. Você acredita? Então, irmãos, perceba mais uma vez como estamos aí. Precisamos tocar o dedo na ferida e dizer o que tem acontecido. Muitos irmãos que estão em liderança, humilhando as pessoas, humilhando como se elas fossem nada, falando ali na frente das pessoas, irmãos. Isso é triste. E as pessoas, irmãos, ali que tinha que dar o exemplo, não estão dando dentro das igrejas. Isso é muito triste. Mas hoje, como eu disse, irmão, o Senhor vai nos advertir com relação a isso e aqui faremos para a glória do seu nome. Irmãos, as pessoas esquecem daquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz o que ali, irmãos? Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que em vós, a qual tendes por parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, irmãos, Deus nos deu um Espírito. Quando a gente aceitou Ele, o Espírito Santo passa a habitar em nós, não é? No nosso ser. Mas o que então está acontecendo com o cristianismo de hoje, irmãos? Com o nosso século? As pessoas desequilibradas, pessoas que não têm esse senso, esse Espírito Santo em que habita o Senhor ali. É o templo do Espírito Santo. Nós somos templo dele, irmãos. E aqui em Coríntios, Paulo diz na sua carta. Mas, irmãos, nesses dias que nós estamos atravessando, irmãos, nesses dias maus, a qual nós estamos vivendo, exatamente imprescindimos que um cristão esteja equilibrado nas suas ações. É exatamente isso que nós precisamos, estar equilibrados em tudo, irmãos. Nós temos que estar equilibrados. O Senhor vai fazer algo conosco e falar para a sua glória. Irmãos, o texto ao qual nós vamos nos embasar, eu quero compartilhar com você uma carta pastoral. Uma carta que escreveu Paulo, é uma carta pastoral que Paulo escreve ao seu filho na fé, que é Timóteo. Vamos então meditar nessa carta. Algo que o Senhor quer nos falar e é através dessa carta, e é o que tem acontecido, e que é o que o Senhor não deseja para nós. E é exatamente isso que nós vamos focar hoje, nessa manhã, para a sua glória do seu nome. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. É a carta pastoral. Uma das cartas pastorais que Paulo escreve, principalmente a Timóteo e também a Tito também. Mas essas cartas, irmãos, às vezes as pessoas se enganam porque falam que é uma carta dirigida apenas para ministros, apenas para aqueles que estão em altas posições ali no ministério, mas não. Essa carta, equivocadamente, as pessoas pensam isso, infelizmente. Essa carta, irmãos, é dirigida a todos nós, a eu e você, aqueles que são ministros do Senhor, que são aqueles que são portadores do Evangelho. Você não anuncia o Evangelho, você não anuncia onde quer que você vai, você quando tem a oportunidade, você fala de Cristo, não é? Então todos nós, irmãos, somos os ministros do Senhor. Todos nós somos esses a qual o Senhor designou e escolheu para fazer a sua vontade. Pois afinal de contas, irmãos, 1 Pedro 2, versículo 9, diz o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a virtude dentro de você, há virtudes que o Espírito Santo te colocou no seu ser, e você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor que anuncia e que quando tem a oportunidade faz a vontade do Senhor e prega o seu Evangelho. Então, essa carta é para todos nós, irmão. É para todos nós, é para a igreja do Senhor. Esse aqui é o versículo, 2 Timóteo, irmão, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Você está aberto? Vamos dizer em voz alta esse versículo. Não precisa. Você aqui está. Eu sei que você tem uma tradução talvez diferente, mas vamos dizer aqui esse versículo. Vamos lá no 3. Pois Deus não nos deu um espírito de equilíbrio. Amém. Senta no seu lugar. Tome o seu assento para a glória de Deus. Então, meus irmãos, essa carta é para nós. Nós somos embaixadores, somos os anunciadores do Senhor, do reino dele. Mas aqui, irmão, o Senhor vai falar conosco somente aqui nesse versículo. E o Senhor tem profundidades a falar conosco. Algo importantíssimo. Se quisermos, então, nos mantermos equilibrados, nos mantermos olhando para Ele, não se importando com o que tem acontecido à nossa volta, é claro,
Muitas vezes não tem, mas o Senhor quer que nós não percamos nossa concentração e nós venhamos concentrar somente na sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, está uma exortação em primeiro lugar. O apóstolo Paulo está se dirigindo à sua carta a Timóteo. E ali ele dá uma série de orientações, e esta é uma delas. Ele está aconselhando Timóteo no que fazer no ministério, o que fazer quando lidar com as situações adversas. E aqui há uma exortação em primeiro lugar. Nós estamos em 1 Timóteo, você lê, você pegar as duas cartas, você vai ver muitas exortações, muitos conselhos que o apóstolo dá ao seu filho na fé, Timóteo. Mas hoje ficaremos somente nesse versículo, ao qual o Senhor quer falar poderosamente conosco. Veja se você tem uma ideia, no versículo diário de hoje, na Bíblia, não sei se os irmãos seguem ali, todos os dias a gente compartilha um versículo lá no grupo, e olha só, qual o versículo que foi hoje? Foi esse. Você viu, irmão Douglas, lá no versículo? Saiu exatamente esse versículo. Eu já tinha, irmãos, já tocado no meu coração, já desde a semana passada, o Senhor tocando essa palavra, esse versículo, o Senhor falou poderosamente comigo, com certeza falar algo ao seu coração também, irmãos. Aqui existe, irmãos, uma exortação, porque já de início do versículo aqui, no versículo 7, ele já fala algo que pode soar estranho para Timóteo, porque ele diz, olha, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Em outras traduções, talvez tenha temor na sua Bíblia, né? Tem algumas que têm temor, tem outras que têm covardia, e assim, irmãos, é a mesma palavra, a gente sabe que a palavra ela tem vários sentidos, né? E no grego dá para a gente trabalhar em vários verbos ali, várias situações, dá para a gente, então, ter ali esses significados para o grego. Então, irmãos, aqui está uma, né? Deus não nos deu o espírito de covardia. Irmãos, sabemos que para mim e para você, não é fácil manter, né, a chama da fé acesa. Não é fácil, irmãos, para eu e você conservar essa chama eterna. Considerando, queridos irmãos, que existem muitas situações a qual nós lutamos, né? Muitas situações porque nós somos, então, referência. Nós temos que ser a referência para o mundo. Então, para nós é mais difícil porque nós temos muita oposição, tanto externa como internamente, né? Nós temos várias situações, irmãos, e nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos, porque todas as pessoas estão nos vigiando. Nosso irmão pregou essa semana aí, retrasada, as pessoas estão olhando para nós, irmãos, é aquilo que nós vamos fazer. Então, para nós é difícil, porque, irmãos, há uma oposição, o que nos força cada vez mais a enfrentar lutas, a enfrentar desafios, tendências até mesmo de nós mesmos. Pecados nossos, pecaminosos, a nossa natureza pecaminosa, nós temos que lutar contra ela, não é? Nós temos que muitas das vezes lutar contra ela bravamente, porque senão a gente perde a luta, perde a batalha, irmãos. E aqui, irmãos, além disso, nós temos falsos cristãos, falsos irmãos no nosso meio, no meio do cristianismo, é claro. No meio do cristianismo existem muitas pessoas falsos que se faz de cristão para enganar, para difamar o evangelho também, para então, irmãos, utilizar somente dos benefícios que traz o cristianismo. Existem esses, e nós temos que lidar com esses também. Muitas vezes nós não sabemos, mas às vezes nós estamos convivendo com um irmão no trabalho, ou em qualquer outro lugar, mas aquele irmão não é um irmão verdadeiro, ele é falso. Ele está ali só para nos olhar e vigiar o que nós estamos fazendo. E aqui, irmãos, há um exemplo claro. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, não, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Perceba que esses dias, faz um tempo já, no nosso canal da igreja, veio um sujeito fazer um comentário. Não sei se a gente teve a oportunidade de ver esse comentário. Ele chegou e fez um questionamento para nós. Não é para mim, é para todos vocês também, que são a igreja aqui, né? Ele fez um questionamento, irmãos. Ele disse, quando é que nós, vamos adorar ao Deus verdadeiro? Ele fez um questionamento. E eu fiquei meio sem entender. Porque todos os domingos nós fazemos isso, não é, irmão? Qual é o Deus que nós adoramos todos os domingos aqui, irmão? Verdadeiro Deus. O único verdadeiro Deus. Nós adoramos o poderoso Deus, ao que está sentado. E eu não entendi muito bem esse questionamento. Mas isso, irmãos, muitas vezes faz a gente pensar e a gente fica com a nossa mente bem preocupada, porque o que tem sido entendido das pessoas com o nosso respeito? Se vê a gente adorando a Deus, fala que nós não estamos adorando. Essas coisas, irmãos, vai ali. É uma luta contra
contra nós, as pessoas vêm contra nós e não deveria ser assim, porque do outro lado está uma pessoa que se diz cristã, está uma pessoa que diz que adora o verdadeiro Deus, mas qual é então o Deus que ele adora, se nós temos um único Deus? E aí, irmão, você vê como a situação, né? Somente um exemplo, irmãos, de muitas outras coisas que acontecem aí que você passa. Então, irmãos, a gente sabe que isso não é motivo para nos acovardar e ter temor. Não há motivos, irmãos, porque Deus nos deu, irmãos, algo poderoso e que habita em nós. Então não há motivos para a gente ficar com medo em situações e se acovardar, irmãos, frente às situações da vida. Um cristão, de fato, uma mulher de Deus, ele não deve temer, ele tem que estar disposto sempre a se atirar na batalha. Ele tem que estar disposto sempre a enfrentar de frente o seu inimigo, que não é a pessoa. A gente sabe, irmãos, são as nossas lutas, Efésios fala, não é contra a carne e contra a sangue, é contra quem? É contra as potestades, né, que estão aí, ó, tentando nos desestabilizar, irmãos. Então, irmãos, Deus não nos deu um espírito de covardia, porque Ele sabe que nós lutamos todos os dias. Ele sabe que a nossa luta é uma luta constante. Ele não nos deu um espírito de covardia, porque Ele sabe, irmãos, dos vales que a gente passa, das dificuldades que você passa no seu dia a dia. Ele sabe do que você tem enfrentado na sua vida diária. Por isso, irmãos, Ele não nos deu um espírito de covardia. Mas, infelizmente, irmãos, nós temos visto para nós, e a gente tem que apontar para nós, um número enorme de pessoas que estão parando, pessoas que estão desistindo da fé, pessoas que estão parando. Você encontra com uma pessoa na rua, você já tinha falado com ela uma outra oportunidade, não, até caminhou muitas vezes com ela, mas de repente você encontra de novo com ela, você percebe que ela parou, você percebe que ela ali não está mais firme na fé. Quantas pessoas você não conhece que está nessa situação, que abandonaram o caminho, que desistiram do Senhor Jesus, que não querem mais caminhar com Cristo, que querem então largar a mão do arado? Quantas pessoas você não conhece, né, que está nessa situação, que abandonaram, irmão, de fato, a fé? Infelizmente existe, irmãos, no nosso derredor, na nossa convivência, pessoas que abandonaram a fé, correndo da batalha, muitas vezes antes mesmo dela começar. Existem irmãos, que ao invés de enfrentar a batalha, eles correm, porque acham que a batalha é muito grande, porque acham que não vão suportar, mas enganam-se, porque, irmãos, a nossa luta não é de nós mesmos, é do Senhor que nos ajuda nessa luta, né? Nós não vamos enfrentar na nossa força, é na força de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, existem pessoas que estão com medo, pessoas que estão correndo da batalha. Que esse, irmãos, não possa invadir o seu coração, esse temor, o medo de enfrentar lutas, o medo de enfrentar, irmãos, situações que você nunca passou ainda, que você possa permanecer com coragem, frente aos problemas, aos desafios, frente às dificuldades da vida. Permaneça com coragem, irmão, confirme, confiante no nosso Deus, que tudo isso vai passar para a sua glória. Amém, meus irmãos? A batalha que ocorre, irmãos, as diversas, a maioria são no campo espiritual. A maioria, e muitos dos nossos irmãos de fé não conseguem entender isso. Acham que isso que acontece assim por acontecer, mas é sempre no campo espiritual, irmãos. A gente sabe que há um leão, há um adversário que ruge como um leão querendo nos tragar, querendo acabar com a nossa vida, querendo fazer, irmão, um estrago na nossa vida, que a gente desista, que a gente não siga o caminho do Senhor. Mas infelizmente existem os irmãos que perderam, irmãos, e largaram a mão do arado. Que não venha acontecer com você, irmãos, isso. Sabe? Porque, irmãos, a nossa luta, ela precisa continuar. Porque, irmãos, o Senhor disse que nós teríamos aflições, não é? O Senhor disse, tereis aflições no mundo, mas o que? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi o que o Senhor disse? Portanto, irmãos, confie no Senhor. A palavra que está nas suas mãos, ela é a verdade. Ela é quem nos impulsiona, ela é quem nos dá, irmãos, o combustível para vencer. Então Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito de coragem. Né? Ele deu um espírito para que a gente vá em frente à batalha e vença ela. É claro que muitas batalhas elas duram muito tempo. E aí você fica ali muito desgastado e muitos irmãos não conseguem aguentar. Somente aqueles que estão firmes na palavra, na fé e no Senhor vão conseguir vencer as batalhas, irmãos. Então, que você fique firme. Não
fique olhando as circunstâncias, não olhe para si mesmo o tamanho da sua força, olhe para o seu Deus, que é muito forte, é muito poderoso. Nós louvamos aqui poderoso Deus, não à toa. Então ele é muito poderoso, ele nunca perdeu batalha. E tudo, irmãos, as nossas batalhas, nós entregamos nas mãos dele. Nós entregamos nas mãos dele, porque é ele quem vence por nós. Não é a gente que vence, é ele. Amém, meus irmãos? E se você pegar a mesma carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, há um versículo que você já sabe até de cor, e que fala a respeito disso. O apóstolo Paulo dizendo sobre o combate. Ele diz o quê, irmão? Combati um bom combate. Não foi? Combateu um bom combate. Ele combateu. Ele ficou sentado. A palavra diz que ele combateu um bom combate. O que mais? Guardei a carreira. Guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas antes ele teve que combater um bom combate. Foi combater, lutar. Mas ele foi brigar com alguém? Será que ele foi ali brigar? Ele brigou com todas as pessoas que estavam ali e aí ele venceu a luta? Não, irmãos, essa luta que Paulo está falando é uma luta espiritual. É uma luta a qual foi travada, irmãos, nas regiões. Você veja, pega as cartas dele, você vê que muitas vezes, uma vez cita na Bíblia, que ele foi impedido de estar em certos lugares, porque há uma oposição. Havia uma oposição. Olha, muitas vezes eu quis estar convosco, mas eu fui impedido. Satanás me impediu de estar. Veja, irmãos, a oposição como é grande contra mim e contra a sua vida. Paulo era um servo do Senhor, eu e você somos os servos do Senhor. Portanto, nós vamos sempre ter uma oposição. Sempre nós vamos ter uma oposição contra as nossas vidas. O inimigo das nossas almas, os seus asseclas, o seu exército das trevas, irmão, trabalha continuamente, todos os dias contra mim e contra você. E se nós não estivermos, irmãos, alicerçados na rocha, que é Cristo, nós vamos perder essa batalha. E, portanto, irmãos, continue firmes. O combate, ele existe. Olha só, Paulo diz, combati um bom combate. E aí vai acontecer se você resistir o que está no versículo 8. O que está no versículo 8? Ele diz, desde agora. Então, se você lutar bravamente, se você lançar cada vez mais, se lançar para o combate, enfrentar de frente a situação, enfrentar todas as situações, os problemas, não ter covardia, enfrentar com coragem, irmãos, aí vai chegar aquilo que está no versículo 8, a qual ele mesmo diz, desde agora, a coroa da justiça está me aguardando, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, agora é para você, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, meus irmãos, olha só, é o combate, é luta, mas não pode correr. É covarde, nós não somos covardes, nós não podemos temer, irmãos, as lutas. Nós temos que enfrentar o adversário, o mal. Às vezes ele vem para realmente tirar do caminho do Senhor, mas você tem que permanecer firme e dizer, eu sou do Senhor, eu vou estar lutando firme, bravamente, porque é Ele quem peleja por nós. Amém? Glórias a Deus, irmãos. E aqui estamos, irmãos, já que estamos falando de céu. E esse dia que Paulo fala que ele vai receber a coroa, qual eu vou ser, que ama a vida do Senhor. Todos amam a vida do Senhor? Todos amam, não é? Glórias a Deus. Então nós amamos também a vida do Senhor. Mas já que estamos falando de céu, irmãos, onde nós desejamos morar, para sempre estar com o nosso Senhor, existe um trecho da Bíblia também, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que fala exatamente sobre algo que nós estamos falando. Porque ele dá o destino daqueles que não vão estar lá. Pessoas que não vão estar lá. Há grupos de pessoas, em Apocalipse 21 e 8, que não vão estar no céu. E o apóstolo João fala nesse versículo. E ali está no primeiro lugar, dentro de tantas pessoas, irmãos. Ali estão incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Né? Fala que a parte dessas pessoas estão no lago ardente de fogo, aonde que é a segunda morte. Mas o primeiro grupo de pessoas que está nesse versículo é quem? Os medrosos, em outras traduções, os covardes, né, irmãos? Os que temem. Muitas traduções temos aí. Então, irmãos, a primeira coisa que está aqui é os covardes. E aí ele fala o restante dos grupos que não entrarão, estarão em outro lugar, um lugar terrível, né, irmãos? E aqui ele está falando sobre os covardes, primeiramente. Perceba, irmãos, a seriedade. São pessoas que fugiram da luta, irmãos. Pessoas que largaram a mão no arado. Pessoas que desistiram
E o Senhor ali ficou triste porque elas nem sequer lutaram, nem sequer tiveram a coragem de orar ao Senhor. Orar a Ele, Senhor, olha como estou passando dificuldade, situações, Senhor, me ajude. Nem sequer fizeram isso, já desistiram do caminho, largaram a mão do arado. E o Senhor mesmo diz quando esteve na terra, aquele que largar a mão do arado não é digno de mim, não é, irmãos? Então, meus irmãos, vocês precisam entender nessa manhã que o Senhor não tem parte com pessoas que largam a mão do arado, que desistem fácil. Nós lutamos, irmãos, desde o momento que nós nascemos, nós lutamos, não é? Nós lutamos, irmãos. E a luta, ela é normal e natural e faz parte. Faz parte da vida das pessoas que não servem a Deus, imagina da nossa. Né? Se faz parte da vida das pessoas que ainda nem servem ao Senhor, imagina da nossa, mas é mais difícil ainda. É luta, é batalha, é todo dia luta, enfrentamento. E a gente tem que estar vigiante, a gente tem que estar lutando, a gente tem que estar orando o tempo inteiro, porque senão a gente fraqueja e aí a gente para assim, e não será o destino daqueles que pararem na metade do caminho. Pessoas que largaram o Senhor Jesus. E aqui está esse destino. E Apocalipse fala exatamente, irmão, sobre justamente aqueles que são medrosos, né, que param na batalha, não estão indo adiante. Então, irmãos, nós precisamos estar firmes no Senhor cada vez mais, para que isso não aconteça conosco, irmãos. Porque, irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Olha só, Deus não deu espírito de covardia. O Senhor nos ama, não ama? O Senhor quer que todos vamos para o céu, não é? Então, se Ele nos desse um espírito de covardia, não faria sentido. Porque se Ele quer que todos nós vamos para o céu, e aqui está falando que os incrédulos e os covardes não vão para o céu, está meio contraditório. Então, irmãos, Deus não tem parte, nada a ver. O Espírito do Senhor não é covardia, não é medo, não é, irmãos, amedrontados. Nós somos, irmãos, filhos do Senhor, nós temos que portar sempre com coragem. E eu, irmãos, fico feliz, sabe por quê? Porque aqui eu só tenho pessoas de coragem. Eu só vejo pessoas de coragem e que não desistem da batalha. Eu louvo ao meu Deus, porque eu vejo as suas histórias de vida. Eu conheço cada um de vocês, sei que vocês passam por luta, por prova, mas vocês estão firmes. Vocês são corajosos, Senhor. Mas não vem de vocês a força, vem do Senhor de Deus. Eu louvo a Deus demais, irmão. Se você possa continuar lutando com coragem, destemido, sabe? Não desistindo, com fé, acreditando que Deus vai resolver a nossa causa, que vai vir ao nosso encontro, mas nós cremos em um Deus vivo, irmãos, independente da luta, e quanto tempo ela durar, nós não vamos nunca, jamais desistir. Você também? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Seja sempre corajoso, destemido em toda e qualquer situação. Mas aqui, irmãos, não é só aqui que o versículo para, né? Ele continua. Então, primeiro há uma pequena exortação. Agora, Paulo ele vai falar do que de fato consiste o Espírito de Deus. Do que de fato é feito o Espírito Santo do Senhor. Ele primeiro dá uma exortação, mas agora ele vai falar, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, mas, e aqui ele vai continuar, de que, irmãos? De poder. Primeira coisa, ele diz, de poder. Deus não nos deu espírito de covardia. Agora ele vai falar o que é de fato o Espírito de Deus, o que ele te entregou, o que ele te deu. Olha o Espírito que habita em você, irmãos, ó, é de poder. Poder no grego, dunamis, né, irmãos? Dunamis. Que, de certo modo, de certa maneira, deu origem ao nosso vocábulo, e aí, para ser mais claro na língua portuguesa, dinamite. Né? Dinamite. Quem já viu uma dinamite explodir? Já viram né? Quando coloca aquelas dinamite naquelas pedreiras, né? Aquelas pessoas que trabalham com pedreira, né, irmão? E ali coloca aquelas dinamite e você acha que aquelas rochas elas são indestrutíveis, e de repente, quando ele aciona o botão, dá aquela explosão, né, irmão? Dá aquela explosão e aquela rocha se parte em várias partes, né, irmão? É o poder. É como se fosse esse poder que habita em você. É esse poder, é a dinamite, dunamis no grego. Para a nossa língua, dinamite. Olha só, irmãos, é o efeito que dá a dinamite. Ela explode. Onde quer que ela esteja, a rocha não resiste àquela explosão, aquele poder que está ali, explode. Isso é comparado ao poder, irmãos, que o Senhor nos deu, ao Espírito que o Senhor nos deu. Ele consiste em poder, irmãos. Então, queridos irmãos, olha só, o que o Senhor nos deu é muito importante. Veja o tamanho desse poder, queridos. Veja o tamanho desse poder. Olha só o que diz
em João 14:12. O Senhor, ele, quando esteve na terra, ele utilizou o poder dele para curar, não foi? Para libertar, para então exercer o seu ministério. E é o mesmo poder a qual o Senhor, irmãos, ali recebeu. Olha João 14:12. Ele diz algo muito importante. Ele diz, olha, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E não somente isso, ele continua, e os fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha só esse poder, irmãos, que um dia estava com o Senhor. Ainda está. Ele fala, olha, ele está dirigindo a nós. Né? Aquele que crê em mim, você crê em Deus? Você crê em Jesus? Bem, você crê, então fará coisas, obras maiores do que estas, irmãos. O Senhor, então, olha só o que significa, olha o que está perante dentro de você, o que habita em você. Olha esse poder, como ele é grande, irmãos, que está sobre nós. Então está à disposição, irmãos. Está à disposição daqueles que são remidos do Senhor. Esse poder está à disposição daqueles que estão cada vez mais se aproximando do Senhor através das suas obras, através, irmãos, daquilo que o Senhor nos deu através da sua palavra. Porém, irmãos, faz necessário o esforço. Isso não vem de qualquer jeito, de graça. Isso não vem assim, de qualquer jeito, de uma hora para outra. Requer de nós algo muito importante. O que é? Um esforço, né? Há um esforço que nós devemos fazer, irmãos, para assim, então ter esse poder. Esse poder que o Senhor nos deu. Qual que é o esforço, irmãos? Quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente sacrifica a nossa carne, quanto mais a gente se santifica, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vem ter comunhão com os irmãos, quanto mais a gente, irmãos, der lugar a essas coisas, nós estaremos com esse poder mais latente e mais visível. Amém? Então, quando você, irmãos, cada vez mais se você se abnegar de você mesmo e cada vez mais procurar as obras do Espírito, que é, irmãos, estar sempre mediante a palavra de Deus, meditando, jejuando, que muitas pessoas têm esquecido de jejuar. Jejum é importante demais, irmãos. Ele nos dá poder, ele nos dá uma força espiritual muito grande. Então, enquanto você cada vez mais der valor ao jejum, der valor à oração, constantemente nas madrugadas, der valor cada vez mais à leitura da palavra, né, orando a Deus, pedindo ajuda para entendimento, você terá esse poder cada vez mais latente com você, cada vez mais visível em você. E você vai abrir a boca e ali vai acontecer coisas grandes e maravilhosas. Porque o Senhor Jesus disse em João 14, irmãos, nós faremos coisas maiores do que Ele. Veja aqui, isso é sério, isso é importante, irmãos. As pessoas têm dado a mínima para isso. Mas olha só que importância tem esse texto para nós aqui, irmãos. Que importante. Mas também, irmãos, ele continua não só de poder. Ele continua que o Espírito, falando que o Espírito de Deus consiste em que mais? Em amor, né? Você procure sempre, irmãos, essas características, irmãos. Isso que está falando nesse versículo, porque o Senhor quer isso de nós. Quer que cada vez nos aproximemos dele mais, para que possamos fazer as obras que ele fez e ainda maiores. Olha só, ele fala de amor. Deus também nos deu um espírito de poder e agora ele fala de amor também, irmãos. Olha só que maravilha. O amor, irmãos, é a principal das virtudes que alguém pode ter. É o amor, não é? Jesus venceu a cruz. Jesus venceu com um exército celestial. Jesus venceu com um exército. Ele falou, venham os anjos celestiais, venham os arcanjos e nós vamos vencer. Falou isso? Não, né? Jesus venceu com o quê, irmãos? Com amor. Deus venceu com amor. Quando teve a oportunidade, quando Pedro levanta a espada para cortar a orelha de Malco, ele diz o quê? Não faça isso. Acaso você não sabe, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele me daria o quê, irmãos? Uma legião de anjos. Mas ele disse, não é assim que eu vou vencer. Quando ele estava na cruz com os seus braços estendidos, ele diz o que, irmãos? E ali ele dá uma declaração de amor a todos. Ele diz, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus disse, o Senhor disse isso, meus irmãos. Então ele venceu no amor. Ele venceu no amor. E nós, irmãos, temos que também vencer. Até porque Gálatas 5:22, o que diz? O primeiro fruto do Espírito Santo qual é? O amor.
Olha só, não por acaso, andam alinhados, irmãos, andam lado a lado. Então, os frutos do Espírito Santo. E aquilo que o Senhor nos deu é poder e também é o amor, irmãos. Então, cada vez mais conserva o amor dentro do seu coração. Tira todo o ódio, tira toda a amargura. Peça ao Senhor, se você ainda está com amargura no seu coração por alguém, por algo, peça para o Senhor limpar o seu coração. Porque nós vamos vencer com o amor. Nós vamos vencer assim como o nosso Senhor Jesus venceu, com amor. Gálatas 5:22 é exatamente isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém, meus irmãos? Jesus venceu. Ele não pegou em armas para vencer. Ele venceu com amor. 1 João 4:18 e 19. E algo que a gente falou. Ele não nos deu um espírito de covardia. Exatamente. Aqui João 4, 1 João 4:18 e 19. Ele vai falar, ó, no amor não há temor. Então o amor vence o meu temor. Se no amor não há temor, e Deus não me deu um espírito de covardia, então, se eu tiver um amor cada vez mais latente no meu coração, eu vou vencer o meu medo. Eu vou vencer aquilo que estou me acovardando. Eu vou vencer, irmãos. Ele diz, olha, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, se eu não temo, se eu me acovardo, eu não sou perfeito ainda em amor. E aí nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, no amor não há temor. Então, se apegue cada vez mais a esse amor. Ao amor que o Senhor sentiu para com você. Se você não consegue amar e perdoar, olhe para a Bíblia e veja o que o Senhor Jesus fez por você. Ele nos amou primeiro. E nos entregou, morreu e morte de cruz. Por mim e por você e por toda a humanidade. Amém, meus queridos? E por último, é o que a gente falou na introdução. Então, um espírito de poder, de amor e agora, irmãos, para finalizar, de quê? De equilíbrio, ou algumas traduções, moderação, né? Na sua palavra tem moderação? Tem. Moderação, né? Tem equilíbrio. Então, várias traduções. Então, irmãos, ele também, o Espírito do Senhor consiste em equilíbrio. Eu disse no começo que as pessoas estão desequilibradas, perderam todo o senso de equilíbrio, não somente isso, e a tristeza maior nossa é que a igreja tem dado brechas a isso também. Pessoas que estão desequilibradas, pessoas que estão, irmãos, totalmente fora da realidade, daquilo que é a palavra, daquilo que o Senhor nos deu, simplicidade, irmão, dos evangelhos. A palavra ela é simples. Os 27 livros que estão no Novo Testamento e também os 39 do Antigo, irmãos, é muito simples a compreensão, mas as pessoas complicam, né? E as pessoas perdem, então, esse senso e vão se afastando, se afastando. E é exatamente isso que o Senhor nos deu. E aí a pergunta é, se Deus nos deu um espírito de poder, de amor e agora de equilíbrio, por que então que a igreja está nessa situação? Por que então que a igreja sofre, irmão? Por que nós não vemos, irmãos, isso aqui sendo uma realidade nesse nosso século, na nossa geração, do cristianismo que vivemos? Do porquê então, queridos irmãos? O equilíbrio é a capacidade de nos manter em pé, irmãos. Numa corda bamba, por exemplo. Nós estamos numa corda bamba e ali estamos ali equilibrando, sabe? Nos equilibrando, vivendo ali os momentos difíceis, mas estamos na linha ali, nessa corda. Nós não estamos caindo, mas nós estamos ali nos equilibrando. É isso, irmãos. Nós precisamos continuar mantendo em pé sobre essa corda bamba. Irmãos, e equilíbrio consiste em quê? Estabilidade emocional, social, física e espiritual. Nós devemos estar, irmãos, equilibrados. Equilibrados. Viver com temperança, queridos. Sabe? É a virtude, irmãos. Quem tem equilíbrio tem virtude. De quem domina os seus próprios desejos, a sua natureza. Um cristão, irmãos, ele deve ser forte de fato. Ele deve ser eficiente, corajoso, ter ternura, mas também ter autocontrole. Também é uma palavra que podemos usar. Autocontrole, não é, irmãos? Percebe, irmãos? Então nós falamos sobre o poder, que indica a intensidade da vida. Mas o poder vem através de uma santificação que nós devemos ter. Se quisermos, então, estar com essa dinamite dentro de nós. E aí, de uma hora para outra, ela vem para fora e a gente usa ela. E também, irmãos, sobre o amor, que é as maiores das virtudes que nosso Senhor venceu. E também agora sobre equilíbrio, que todo cristão e cristã deve ter. E principalmente, queridos irmãos, e o mais importante, essa moderação, irmãos, que nós devemos ter. Indica uma vida de equilíbrio, disciplinada e ordeira. Todos nós devemos estar, irmãos,
com essa palavra em nosso coração. E o que está faltando mais nos nossos últimos dias é exatamente isso, né, meu irmão? Equilíbrio. As pessoas não têm mais equilíbrio. E isso é triste. As pessoas estão agindo por impulso dentro da casa de Deus. As pessoas estão agindo pela sua própria natureza física. Elas não estão respeitando o espírito a qual habitam dentro delas, irmãos. Os irmãos estão entrando em colapso e isso é muito preocupante. Porque Deus nos deu um espírito de equilíbrio. E a pergunta é sempre essa, do porquê estamos nessa situação. Do porquê então existe tanta falta de equilíbrio no meio da igreja, do cristianismo. Do porquê estamos tão distantes, irmão, desse versículo. A qual o espírito que Deus nos deu, ele é de amor, ele é de equilíbrio, ele é de poder. Por que então, irmãos? A palavra em Provérbios capítulo 3, versículo 21 diz algo importante. Filho meu, guarde consigo a sensatez. E o que mais? O equilíbrio. Nunca os perca de vista. A palavra até repleta, irmãos, de versículos que falam sobre equilíbrio, que um cristão deve ser equilibrado. Provérbios, de novo, 16 e 21. O sábio de coração é considerado prudente. E agora, quem fala com equilíbrio, promove a instrução. Então você sabe quando você é equilibrado. Quando você está falando de uma forma moderada com o seu próximo. Quando você está ali falando, né, com o seu próximo, não em voz alta, alterado. Né, irmãos? De qualquer maneira, ali as pessoas vão falar, puxa, né, essa pessoa não é... E as pessoas vão notar, irmãos. E nós temos que portar, de fato, com equilíbrio, irmãos. Com sensatez. Irmãos, se nós não tivermos equilíbrio, muitos danos vão acontecer conosco. Muitas coisas acontecem conosco. Por quê, irmãos? É muito importante refletirmos sobre isso. É muito importante que você medite cada vez mais no seu coração. Olhe para a igreja do cristianismo e olhe para você. Olhe o que está acontecendo, olhe para a Bíblia e olhe para a gente. E a gente veja onde nós paramos, onde nós erramos. O que fizemos. Do porquê, então, eu não estou equilibrado. Eu estou maltratando os da minha casa, eu falo alto, eu xingo. Por que então que eu estou na igreja, muitas vezes louvo a Deus, e lá em casa eu xingo, eu falo alto, eu esbravejo, sem equilíbrio nenhum, irmãos. Isso é muito triste, nós devemos rever muitas coisas. E hoje o Espírito Santo hoje está aqui nessa igreja, está aqui nessa congregação dizendo, como estamos? Como é que estamos nos portando perante essa palavra? Perante a esse único versículo. Irmãos, a palavra ela é poderosa demais. A palavra ela é viva demais, meus irmãos. E eu tentava sair desse versículo, eu tentava, Senhor, mas e agora? Mas é esse aqui, é um versículo, é só isso. E perceba que oração. Quantos minutos a gente já está falando sobre isso aqui, irmão? O Espírito Santo está aqui hoje querendo tratar conosco. O Espírito Santo está conosco aqui, irmão, querendo dizer como tem sido a nossa vida perante a sociedade. Como tem sido a nossa vida, irmão? Será que é de equilíbrio? Será que nós temos usado o poder que Ele nos deu? De amor, de equilíbrio e de poder? Será, meus irmãos? Essa é a pergunta. Reflita sobre isso, irmãos. Irmãos, algo bem mais importante ainda. Se você entende que nós somos, então, a última geração. Quem entende? Amém. Irmãos, se você entende isso, a última geração, irmãos, ela precisa estar equilibrada. Se então formos a última geração, essa geração precisa estar, irmãos, alinhada para poder traçar estratégias do que fazer nos momentos difíceis. Não estar totalmente desequilibrado, com a sua mente estafada, cansado, doentia. Nós precisamos estar, irmãos, com o Espírito Santo do Senhor em nós, porque Ele nos deu para justamente isso. Para que chegamos num momento em que nós estejamos sóbrios, em que nós estejamos exatamente como Ele quer e deseja, com o equilíbrio, com o Espírito que Ele nos deu de poder, de equilíbrio e também de amor, irmãos. É isso que Ele quer e deseja para nós, meus irmãos. E muito importante, irmãos, a última geração precisa disso, de estratégia, ser equilibrado, para entender o momento que vivemos, para traçar estratégias. É isso, irmãos, que o Senhor quer de nós nessa manhã. Por isso o Senhor disponibilizou para você isso, esse poder, esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que você possa entender, irmãos, que sem equilíbrio, sem as virtudes do Espírito Santo, sem as características que Ele nos deu, a gente vai ficar igual ao mundo. Nós não podemos oferecer ao mundo uma saída para o que vai acontecer.
Perceba, irmãos, como isso é sério. E como fazer isso, irmãos? Se estivermos desequilibrados, ser referência ao mundo, como fazer isso? Se estivermos totalmente fora da realidade, totalmente alheio às circunstâncias da vida, tomados aí, envolvidos com coisas que não tem nada a ver, né? Envolvido com coisas que não tem nada a ver e nada, irmãos, faz sentido. É muito triste, irmãos, quando a gente encontra, não sei você, irmãos, que um dia você conheceu, que estão totalmente fora, irmão, da palavra, que estão totalmente perdidos. Eu conheço muitas pessoas que estão perdidos por aí, irmãos, perderam o equilíbrio que a palavra nos diz para ter, perderam o senso que o Senhor nos dá, esse poder. Estão totalmente com coisas que não tem nada a ver com a palavra, estão indo para coisas que, irmãos, é muito triste. É muito triste a gente encontrar com essas pessoas e ver que eles estão totalmente fora daquilo que o Senhor quer para eles. E que você possa fazer isso hoje. Olhar para você e perguntar, será que eu sou equilibrado? Será que mesmo eu não tenho, eu tenho me portado com equilíbrio na minha casa? Será que eu tenho me comportado com equilíbrio no meu trabalho? Com os meus vizinhos, onde quer no trânsito? Quando eu pego o metrô, será que eu tenho sido equilibrado ou tenho sido como os demais? Agido como os demais? Não. E o Senhor hoje nos confronta, irmãos. A palavra, ela é confronta. Não tem para onde a gente ir, né? Ela vem nos confrontar, irmãos. Então hoje é um confronto que o Senhor nos dá. Todos os domingos o Senhor nos confronta. E essa é a realidade. Porque, irmãos, o Senhor, ele precisa demais de cada um de vocês. Porque quando ele olha para a igreja e vê como está, meu Deus, como é que eu vou usar esses agora? Se esse está totalmente, completamente com a sua mente totalmente engessada, totalmente cauterizada, como é que eu vou usar alguém para ajudar aqueles que estão no mundo? E aí há uma preocupação do Senhor, irmãos. Olha o que 1 Tessalonicenses 5:23 diz. Algo muito importante para nós. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o versículo está coadunando com isso? Então, irmãos, olha só, as cartas de Tessalonicenses, a gente sabe, você já leu, ele está falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui Paulo ele vai dizer, olha, vocês precisam estar conservando a sua alma, o seu corpo, o seu espírito para a vinda do nosso Senhor. Se nós não conservar, se nós não tiver equilíbrio, amor e poder, irmãos, não conseguiremos subir e ver o nosso Senhor. Olha como isso é sério, irmãos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar equilibrados, irmãos, nessas três coisas. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, prevenir essas doenças que mesmo são fabricadas em laboratório, meus irmãos. Nós temos que cuidar da nossa saúde, meus irmãos. A pastoral enfatiza a necessidade de você estar se munindo cada vez mais, né, contra essas situações que estão aí já, né? Isso é importante, você dormir bem, não é? Ter ali, tomar alguns remédios naturais, né? Para então você se prevenir, estar com o seu sistema imunológico forte para poder enfrentar essas coisas, irmãos. Isso que é importante. Daniel foi quem, irmãos? Uma pessoa, um profeta do Senhor, a qual nós lemos Apocalipse e vamos lá para Daniel, não é assim? Lemos Daniel e Apocalipse. Daniel é um profeta de Deus, usado para profetizar algo que sobre a vinda do Senhor. O que ele fez? Ele agiu com coragem, ele agiu também com prudência, mas ele agiu junto com os servos do rei, disse, olha, eu não quero comer isso daí não. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, faz um teste comigo, deixa eu comer esse tipo de legumes, né? Não foi assim, meu irmão? E ali você viu que ele estava com um semblante melhor que os demais. Ele já estava bem para poder, então, que, irmão, ser usado por Deus para aquela geração. Então, irmãos, façamos isso. Cuide do seu corpo, da sua mente. Não tenha uma mente estafada, sabe? Às vezes a gente fica com a mente tão estafada, tão cansada. Descanse. Descanse, irmão. Nós somos seres humanos. Nós precisamos descansar em certos momentos de descanso. Irmãos, isso é importante demais. Para que nós chegamos nesse exato momento, no final dos tempos, estar conservando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que possamos encontrar com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Tem equilíbrio, seja moderado, irmãos. Nós precisamos conservar para a vinda do nosso rei. O inimigo ele está muito feliz, sabe, irmãos? Porque ele tem conseguido potencializar em muitos nossos irmãos, pai, irmãos,
que estão já com suas mentes já cauterizadas, estão totalmente com as suas mentes em colapso, ele já está conseguindo implantar isso. A luta já começou há muito tempo. Já começa, irmãos, nessa desestabilização, essa potencialização naqueles que estão totalmente vulneráveis, que já não estão com suas mentes sadias, já não estão com suas mentes voltadas para Cristo. Então, Satanás está feliz, irmãos. E hoje, irmãos, nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de estarmos, irmãos, nos comportamos de fato com poder, equilíbrio e amor. Amém? Ele quer desestabilizá-lo, ele quer fazer com que você pare. Então, irmãos, nós precisamos conservar o que o Senhor nos deu. Ele deu para você um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele não tem nada a ver com covardia. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ele não é um espírito de covardia. Ele não te deu isso. Mas ele te deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Vamos ficar de pé aqui, irmãos, nessa manhã. Glórias a Deus. Meus irmãos, sabe, meus irmãos, a preocupação do Senhor, ela é com todos nós. Como eu disse, ele está preocupado demais. Por isso essa palavra é urgente para as nossas vidas. A perda do equilíbrio, ela é muito triste. Como eu disse, você vê que irmãos estão sendo cauterizados, as suas mentes não têm sido equilibradas. Pessoas estão se portando com ignorância para com o seu próximo. E nós não devemos, irmãos, ser assim. O Senhor nos chama para cada vez mais estar equilibrados, para cada vez mais usar aquilo que Ele nos deu, esse poder, irmãos. Lembre-se, Ele não te deu um espírito de covardia. Covardia não combina com o Espírito do Senhor, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E nessa manhã nós não vamos orar pedindo Ele, porque afinal de contas Ele já está habitando no meio, no seu coração, no seu ser. O que nós vamos pedir para o Senhor nessa oração é que Ele avive esse espírito em nós. É que esse espírito cada vez mais como uma dinamite, como nós ali falamos na tradução da palavra no grego, né, que é o poder, o dunamis no grego, mas é dinamite no português. Que essa dinamite cada vez mais seja latente dentro de nós e que o amor também venha e que nós venhamos cada vez mais ter essa virtude de amor e de equilíbrio também. Vamos pedir para que avive esse espírito dentro de nós, irmãos, porque nós vamos precisar demais se quisermos impactar o mundo e aqueles que acham que são do Senhor e não são. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã para que o Senhor venha nos dar força, nos dar esse realmente de fato, vamos utilizar esse poder, né? Esse poder, esse equilíbrio e também o amor que Ele nos deu. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor. Pai, o Senhor, Pai, tem testificado no meu coração essa mensagem e os meus irmãos, Pai querido, estão aqui comigo, Pai. Ô Senhor Deus, sabemos, meu Pai, como é difícil manter nessa corda bamba, Pai, nessa linha tênue. Pai querido, nós aqui pedimos ao Senhor, Deus, que venha sondar os nossos corações, Deus. Se nós temos sido comportados de uma maneira diferente do poder que um dia o Senhor nos deu, Pai. Pai querido, vá adiante, Pai querido, encontrando corações essa manhã aqui. Ô Pai querido, que se isso não for de fato, não tenha acontecido, Pai, que o Senhor possa renovar-nos nessa manhã. Que o Senhor possa cada vez mais, Pai querido, cada vez avivar esse espírito dentro de nós, esse espírito de amor, Pai, de poder e de equilíbrio, Pai. Nós precisamos demais de ser equilibrados, Senhor, pois essa nação, Pai, essa geração está totalmente desequilibrada, está totalmente, Pai, querido, fora da Tua palavra, e hoje eu estou aqui com os meus irmãos, Pai, que somos aqueles, Pai, que o Senhor usou, vai usar cada vez mais para ser esse trabalhador dessa última hora, para ser aquele que vai fazer a diferença, Pai. Nós precisamos estar equilibrados, Senhor. Ô, meu Pai, traga cada vez mais equilíbrio aos nossos corações, que as nossas ações, Pai, sejam pautadas sempre, ó Pai, por Ti, Pai, porque os frutos do Espírito Santo estão conosco, Senhor. O Senhor nos deu, ó Pai, que nós venhamos colocar em prática, a partir de hoje, Senhor, para que possamos então ser diferentes, ser equilibrados, Pai, em toda e qualquer situação. Temos coragem frente aos problemas, Pai. Temos poder, e que para ter esse poder nós temos que nos santificar cada vez mais. E que o amor, essa virtude que é a maior de todas, assim como o Senhor venceu, Pai, com o amor, nós também temos que vencer através do amor, Pai. Continue aflorando dentro de nós, Pai, esse poder e que cada vez mais aumente em nós. Mas, Pai, em contrapartida, o Senhor requer santificação, o Senhor quer busca da palavra, o Senhor quer oração, o Senhor quer comunhão, o Senhor requer demais de nós, mais e mais. E é isso que nós vamos fazer, Pai. A partir de hoje, nós
aqui confirmamos um compromisso maior contigo, de busca cada vez mais, para que esse poder esteja conosco, o amor e o equilíbrio. No nome de Jesus, Pai, nós te entregamos a Ti, Senhor, esses irmãos, todas as irmãs aqui, essa congregação, no Teu altar, e que o Senhor, Pai, continue falando com cada um conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? É isso, meus irmãos. Todos entenderam a palavra, a mensagem? Que você entenda, irmãos, que nós devemos estar equilibrados daqui para o final. Só vai suportar quem estiver equilibrado, quem tiver com o Espírito esse poder habitando dentro de si. Amém, irmãos? Vamos buscar cada vez mais.